Graça e paz. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém, Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó. Todo mundo aí já leu o livro de Jó? O livro de Jó é uma benção. Ele é difícil mesmo para entender, só pelo Espírito. Jó 32, a partir do versículo 6. Vieram várias situações sobre a vida de Jó da noite para o dia. Ele perdeu tudo que ele tinha. Amém? Mas o Senhor sabia da fidelidade de Jó para com ele. E ali naquele período que ele estava, passando por essa situação, vieram os amigos. E os amigos muito se indignaram com Jó. Então ficava aquela discussão, vamos dizer assim, Jó se justificando e os amigos falando com ele, mas não estavam falando com ele da parte de Deus. Quando nós lemos o texto, é até bacana a forma que eles estão falando, mas não foi Deus que mandou eles falar daquela forma. Só que teve um rapaz, Eliú, que ele, depois de ter visto aquela situação de Jó, a situação dos amigos de Jó, ele resolveu falar. Só que ele resolveu falar numa outra condição de coração. Todo mundo abriu? Disse Eliú, que é o rapaz, filho de Baraquel, o Buzita: eu sou de menos idade e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Então ele estava ali considerando que aqueles amigos de Jó que eram mais velhos, eles teriam mais sabedoria do que ele. O que foi, gente? Versículo 6. Pronto, agora vocês estão com atenção na Bíblia? Amém? Vamos começar de novo. Disse Eliú, filho de Beraquel, o Buzita: eu sou de menos idade e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Ou seja, ele estava considerando que aqueles amigos de Jó que eram mais velhos teriam mais sabedoria que ele por causa dos anos de vida. Na verdade, há um espírito no homem. O próximo versículo vai falar isso. E o sopro do Todo-Poderoso faz o quê? Sábio. Então, o que faz o homem ser sábio não é a quantidade de anos que ele tem, mas é o tanto que ele dá ouvido ao Espírito de Deus dentro dele. É o Espírito de Deus que faz a sabedoria. Então, no Espírito não tem idade. No Espírito nós temos todos a idade de Cristo. Amém? A estatura do varão perfeito. O de mais idade não é que são os sábios, nem os velhos, os que entendem o que é reto. Ele entendeu isso e ele entendeu foi pelo Espírito. Pelo que digo, dai-me ouvido e também eu declararei
a minha opinião. Quando ele estava falando aqui da opinião, não é essa opinião do pensamento dele, é porque ele já estava com a opinião de Deus na mente dele. Tanto que ele entendeu anteriormente que não tinha nada a ver a idade, que no espírito não tinha idade. Eis que aguardarei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações. Enquanto, quem sabe, buscáveis o que dizer. Atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó, nem que respondesse às suas razões. Ou seja, ele estava falando, nenhum de vocês deu resposta com sabedoria para ele. Nenhum de vocês ouviram o que Deus tinha para poder falar com ele e falou, né? Não vos desculpeis, pois dizendo, achamos sabedoria nele. Deus pode vencê-lo e não o homem. Por que que ele falou assim? Os amigos de Jó, eles tiveram dificuldade de responder, primeiro porque estavam respondendo pelo ponto de vista humano. E segundo, as indagações de Jó eram fortes, as justificativas dele eram fortes, então tinham aparência de sabedoria, mas não era a sabedoria de Deus. Tanto que enquanto ele estava se justificando, a situação dele não melhorou nem um pouquinho. No versículo 14 fala assim, ó. E também, o que Eliú quis dizer aqui, que não são os nossos argumentos é que convence ninguém. O que convence a pessoa é o Espírito de Deus. Ainda que nós possamos ter um entendimento vindo de Deus para poder falar com uma pessoa, ainda assim o Espírito de Deus vai ter que falar no espírito daquela pessoa, para aquela pessoa poder entender. Nós falamos a ouvidos naturais e Deus fala no espírito. E no espírito da pessoa nós não temos acesso. Sabia? Nós não temos acesso ao espírito, porque é Deus, é a santa morada de Deus. Quando Maria, eu até escrevi o devocional essa semana, quem está lá no grupo e lê os devocionais, acompanhou lá esse entendimento que eu tive essa semana. Quando veio o anjo do Senhor falar com Maria que ela iria engravidar, falou assim, o Espírito de Deus fez o quê? A envolveu, o poder do Altíssimo, a sombra do Altíssimo. Então não teve intervenção nenhuma humana para gerar Jesus no ventre de Maria. Não teve intervenção humana. Como não tem nenhuma intervenção humana para nós nascermos de novo. O Espírito Santo é que faz com que nós nasçamos de novo no Espírito. Nós podemos ouvir uma palavra de salvação, como nós ouvimos uma palavra de salvação. Mas quem fez aquela transformação dentro do nosso espírito, quem reviveu o nosso espírito, foi o Espírito de Deus. Então não tem intervenção, é a mesma coisa que ele está falando. Que quando a sabedoria de Deus vem, a mente de Cristo vem, é diferente da mente do pensamento humano, ainda que possa parecer que é sábio. Amém? Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, nem eu lhe retorquirei com as vossas palavras. Jó, os três estão pasmados, já não respondem. Falta-lhes as palavras. Acaso devo esperar, pois não falam, estão parados e nada mais respondem? Também eu concorrerei com a minha resposta, declararei a minha opinião. Eliú falando. Agora, prestem bem atenção, é aqui que eu queria chegar. No versículo 10, fala assim, ó, porque tenho muito que falar. Eliú falou com Jó. E o meu, o que está escrito aí na sua Bíblia? O meu o quê? 32, versículo 10. Ah, tá, é verdade, é o 18.
Porque tenho muito que falar e o meu quê? Espírito me constrange. Então ele já estava ali falando por meio da sabedoria de Deus. Era lá no Espírito que ele recebeu o entendimento daquela situação ali que há dias ou meses, não sei quanto tempo ficou, eu sei que foi 9 meses tudo, né? Mas eu não sei quanto tempo que estava ali aquela discussão entre Jó e os amigos dele. No Espírito ele o entendeu. E aí ele falou, agora o meu espírito me constrange a falar e eu tenho muitas coisas para falar. Porque eu aprendi a sabedoria de Deus. Isso, olha lá, ó, tá vendo a versão do geral, tá falando, o Espírito de Deus me impulsiona a falar. Então ele estava ali sendo direcionado, guiado pelo Espírito de Deus. Então quando a gente vai querer dar conselho, a gente tem que dar conselho direcionado pelo Espírito de Deus. Não pode ser o que eu penso, o que eu acho, o que eu vejo. A minha concepção tem que ser a concepção de Deus. E é porque tenho muito que falar, e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como o vinho, sem respiradouro, como odres novos. Então, o que acontece? Como que está falando sua versão aí, esse versículo 19? O que lá em Efésios 6 fala? Efésios 6 não, né? 4, né? 4? Deixa eu ver. Fala, não vos embriagueis, Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas é para nós nos embriagarmos de quê? Com espírito. Aqui ele estava o quê? Ele estava embriagado pelo Espírito. Ele estava cheio do Espírito. Amém? Ele estava cheio da sabedoria de Deus. Por quê? Porque ele não atentou com nada daquilo que eles estavam falando. Ele não foi convencido, nem pelos outros amigos de Jó e nem por Jó. Ele foi na fonte buscar sabedoria para ter discernimento daquela situação e não falar dele mesmo, mas falar pelo Espírito. Então aqui ele falou assim, eis que dentro de mim sou como vinho, sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar-se. Permiti, pois, que eu fale para desafogar-me. Abrirei os lábios e responderei. Então, ele aqui, ele não se calou a respeito do bem. Deixa eu falar uma coisa. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, quando nós estamos cheios da unção, nós não ficamos inertes a situações. Não tem como ficar. E também não pode ficar. Sabe por quê que não pode ficar? Vamos lá ler Salmo 39. Para a gente poder ver por que a gente não pode ficar, mas a gente tem que buscar o direcionamento de Deus. Mas se a pessoa está cheia do Espírito, ela não fica inerte a situações. Ela não vê a situação não, e não faz nada. Ela toma um posicionamento como filha ou filho de Deus nessa terra. Salmo 39. Davi estava passando por uma situação. Olha o que Davi falou. Eliú, o que falou? Eu vou falar. Davi aqui, ele fez o contrário. Ele falou, eu vou me calar, porque eu estou passando tanta situação, está tão difícil para mim. Aí Davi falou assim, ó, disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Amém, até aí tudo bem, para não falar bobagem, né? Só que olha o que fala no versículo 2.
emudeci em silêncio, calei acerca do bem. E o que aconteceu com ele? E a dor dele se agravou. A dor dele se agravou. Isso iria acontecer com Eliú, se Eliú ficasse calado. Se Eliú recebesse a sabedoria de Deus, estivesse cheio do Espírito e ficasse ali, deixasse aquela situação, como se diz assim, é Jó e Deus, e o problema é dele, para lá eu resolvo os meus problemas para cá. Nós precisamos entender que nós somos um corpo. E a palavra de Deus fala que nós somos corpo de Cristo, mas na palavra de Deus diz que nós somos membros uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. Lá na Bíblia não está escrito que nós somos membros de Cristo, não. Fala que nós somos membros uns dos outros e nós juntos, justos e ajustados, nós formamos o corpo de Cristo. Agora, para ser membro um do outro, como filho de Deus, eu tenho que dar suporte um para o outro. Tem que dar suporte, que está lá em Efésios também, falando. Isso faz parte da unidade do corpo de Cristo. Da unidade. Nós vimos semana retrasada, quando nós falamos sobre Judá e Tamar. O que aconteceu com Judá? Uma das coisas que ele fez foi o quê? Fugir, desaliançar com as pessoas. Com a família, com os amigos. Ele foi se esconder. Vocês estão lembrando disso? Quem estava aqui? Pois é. Então aqui, Davi se calou. E porque ele se calou, a dor dele piorou. Era só para mostrar aí por que não pode se calar a respeito do bem e explicar que quando a pessoa está cheia do Espírito de Deus, cheia da unção de Deus, não tem como ela ficar inerte às situações, porque ela transborda, e ela transborda vida. E a vida ela é transbordada naquela situação que está morta, que está doente, que está enferma. A vida é transbordada nessas situações. Amém? Então aqui, ele fala assim, não farei, aqui é no 20, né? Permiti, pois, que eu fale para desafogar-me. Abrirei os lábios e responderei. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas com o homem. Tá vendo? Ele não ia adular, né, a carne de ninguém. Que às vezes a gente pensa assim, não, mas eu não vou. Entra numas furadas para poder adular os outros. Porque não sei lisonjear. Olha que benção. O que ele falou? Ele nem sabia fazer isso. Eu nem sei adular a carne de ninguém. Em caso contrário, em breve me levaria o meu Criador. Ele falou, se eu ficar aqui adulando, Deus vai estar me falando. Deus está me dando a sabedoria. E eu ocultando, meu Criador vai me levar. O que eu vou ficar fazendo nessa terra? Nós precisamos dar fruto. Vocês não concordam comigo? Nós precisamos dar fruto. Lá em Ezequiel fala que de uma e de outra margem do rio dava toda sorte de árvore que dava fruto bom para se comer. Agora, a árvore ela não come do próprio fruto, não. Alguém vai lá e colhe desse fruto. E até as folhas, a palavra de Deus fala, que até as folhas daquela árvore é para a cura das nações. Agora, para isso, eu preciso estar cheia do Espírito de Deus e da sabedoria de Deus. E para eu poder estar cheia do Espírito e da sabedoria de Deus, eu preciso anular a minha vontade.
eu preciso mortificar a minha carne. A palavra de Deus fala, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, não pode dar fruto. Como é que faz? Tem que morrer. Agora, se torna penoso quando a sua vontade está maior do que a vontade de Deus. Quando a sua vontade está soberana na sua vida, torna penoso mesmo para todo mundo. Porque eu quero uma coisa, Deus quer outra. Agora, para diminuir a minha vontade, a força da carne, a força dos meus desejos carnais, para diminuir essa força, eu preciso passar tempo com Deus. Eu preciso me encher. Lá em Efésios fala, enchei-vos do Espírito de Deus, como? Com salmos, hinos, cânticos espirituais, entoando e louvando a Deus de todo o coração. Quando está falando que é de todo o coração, é assim, ó, é de toda a minha mente, de todo o meu pensamento, com todas as minhas forças, de toda a minha alma, é com tudo que eu sou, eu preciso louvar a Deus. Eu preciso pegar todos os atributos que existem em mim e louvar a Deus, me concentrar no foco que é Jesus. A palavra fala, desembaraçando de todo peso e pecado que tenazmente me assedia. Eu corro com perseverança a carreira que me está proposta, olhando para quem? Para o autor e consumador da minha fé, que é o único poderoso para me livrar de mim mesmo. Que é o único poderoso para trazer uma transformação na minha mente de uma tal forma que o meu desejo vai ser para o Senhor e não para mim. E não para mim. O meu desejo precisa ser para o Senhor. Para isso acontecer dentro de mim, não tem outro lugar para eu ir, a não ser para a presença de Deus. A não ser por passar tempo com Deus, orando em línguas, meditando na palavra, confessando a palavra. Aprendendo de Deus que é manso e humilde de coração, aprendendo de Jesus para achar descanso para minha alma, achar refrigério, encontrar descanso, abrigo, entender qual que é o abrigo que é Deus. Esse esconderijo onde Deus me cobre com o quê? Com a sombra dele. É o poder de Deus que nos salva, é o poder de Deus que nos cura, é o poder de Deus que nos guia no caminho que nós devemos seguir. E esse poder, sabe onde que está? Dentro de nós. Hoje ele não está fora. Pensa, Eliú estava lá antes de Jesus Cristo, antes da nova aliança. E o Espírito de Deus impulsionou Eliú a fazer o que Deus queria que fizesse. Por quê? Por causa da condição do coração de Eliú, de escolher ser humilde diante de Deus, receber a palavra de Deus e não olhar e nem atentar para aquilo. Porque tudo aquilo que estava sendo falado, vamos colocar assim, humanamente falando, provocava a pessoa. E Eliú resolveu não ser provocado por aquilo, mas entrar ali com o olhar de Deus e com o ouvido de Deus para trazer luz aonde tinha treva. Se vocês continuarem lendo aí no livro de Jó, só depois dessa situação, quando Eliú foi lá, e Eliú falou bastante mesmo com Jó. No versículo 33, Eliú estava conversando com ele. No 34, Eliú estava conversando com ele. E depois que Eliú conversou com ele, Deus foi conversar com Jó.
E aí, quando Jó ouviu a voz de Deus, acabou todas as justificativas de Jó. Acabou todas as justificativas de Jó. Quando acabou as justificativas de Jó, teve uma pessoa que justificou Jó. Quem foi? Deus. O próprio Deus se tornou a justiça de Jó, assim como Jesus é a nossa justiça. Quando Jó parou de se justificar, Deus virou e falou assim: o meu justo Jó. Deus chamou Jó de justo. Por quê? Porque Jó falou, realmente, Deus, eu não tenho nada para falar. Mas Deus falou algumas coisas com ele, né? Quando eu criei a terra, você estava onde, Jó? O que você entende de Deus? E Deus repreendeu Jó. Inclusive, Deus falou com ele, levanta e se posiciona como homem. Né? Deus não aceitou aquela condição nem física de Jó de ficar ali, né? Eu imagino que Jó já estava deitado no chão lá, sei lá, fazendo o quê, assim. Entendeu? Eu imagino porque Deus falou com ele. Se levanta e se posiciona como homem. Então, Deus também nós não conseguimos ouvir Deus quando nós nos envolvemos com os nossos sentimentos. Sabe aquele negócio de ficar, né? Chora, berra, esguela, né? Baba, né? Sai catarro no nariz. Fica aquela coisa assim, não ouve, gente. Não consegue ouvir porque Deus fala no espírito. Então Deus falou com Jó, levanta e se posiciona como homem, eu vou conversar com você, mas eu vou conversar com você sim. Nós vamos olhar aqui, olho no olho. Para com esse mimimi. Aqui, ó, a gente leu, vamos ler Jó 32, do 19 ao 20. Ah, não, a gente já leu. Que eu anotei aqui, ó. O salmo a gente leu é 42. 42, 7, 8. Versículo 7, versículo 8. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, aí Deus, né, repreendeu Jó, conversou com ele, aí ele se reduziu à humildade, falou com Deus, eu não tenho resposta, eu não tenho mais questionamento, eu não tenho mais justificativa, porque o Senhor é Deus. Eu achei que eu te conhecia, mas agora que os meus olhos estão te conhecendo, porque eu te conhecia só de ouvir falar. Aí Deus falou assim, com Jó. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o telamita, a minha ira se acendeu contra ti e contra teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. O que acontece? Deus não agradou nada daquela conversa daqueles amigos de Jó. Você sabe por quê? Eles acenderam a ira de Deus porque eles não estavam falando da parte de Deus, eles estavam falando da cabeça deles. Então não pense que Deus se agrada quando a gente começa a falar coisas que não tem nada a ver com o que Deus
está dizendo. E aí Deus falou assim: tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó, olha para você ver, orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz e Tenamita, e Bildade, o Sulta, e Zová, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Então, olha como que é importante ter um coração humilde diante de Deus. Deus não considerou nada daquilo que Jó tinha falado. Naquele momento que Jó reconheceu que ele não tinha justificativa, como ele se justificar, como ele se apresentar como cordeiro diante de Deus, Deus imediatamente o perdoou. Imediatamente o colocou na condição de servo dele justificado, que poderia, inclusive, interceder pelos amigos. Então, quando nós chegamos com as nossas petições diante de Deus, nós também precisamos chegar com o coração limpo diante de Deus, para nós termos autoridade na intercessão. Então, por isso que Deus não quer que a gente fique envolvido com os nossos sentimentos, porque os sentimentos, eles atrapalham o mover de Deus em nós, porque nós não ouvimos a voz de Deus. E outra coisa, não deixa a gente ter fé. Entendeu? Esses sentimentos assim, estranhos, de mimimi, não permite que a pessoa ande em fé, porque ela fica fragilizada. E quando a pessoa fica fragilizada, o inimigo vem. Porque o que ele faz de ficar rodeando ao derredor da pessoa é exatamente para fragilizar a pessoa. Ele quer fragilizar, porque na hora que a pessoa está fragilizada, a força dele ali na natureza humana é maior, porque a pessoa vai dar ouvido para ela. E Deus não quer que a gente dê ouvido para ele, Deus quer que a gente dê ouvido para ele. Agora, Deus, ele é equilíbrio. Esses negócios tudo assim, ó. Tem gente que diz, mas eu tenho que ouvir Deus. Deus, ele fala na sabedoria. Pega a Bíblia, lê que Deus já está falando com você. E outra coisa, é muito fácil detectar o que não vem de Deus. Coisa desequilibrada já não vem de Deus. Tudo que é desequilibrado não é de Deus. Não é de Deus. É fácil de identificar. Então, só de você começar a identificar isso aqui não é de Deus, não. Você já está ouvindo Deus já. Amém? Então, não vamos nos deixar levar, né? João, pelos sentimentos contrários à palavra de Deus. João 3:34. Eliú falou da parte de Deus. João 3:34. Pois o enviado de Deus fala as palavras de quem? De Deus. Porque Deus não dá o Espírito por medida.
É a mesma porção de fé para todos nós. Então, se nós estamos sendo guiados pelo Espírito, se nós estamos andando no Espírito, nós falamos da parte de Deus. Agora, qual que é o requisito para mim andar no Espírito? Tem um único requisito para mim andar no Espírito. Obediência. Obediência me faz andar no Espírito. Então, eu não preciso ficar, aquela, sei lá, é tão trem, gente, que eu ouço tanta coisa e vejo tanta coisa que eu não sei nem passar para a igreja, que eu faço, meu Deus, que negócio que é esse? Não tem como explicar. A única coisa que eu tenho para falar é o seguinte: viver na carne é muito difícil. É muito complicado, é muito sofrimento, é muita angústia, é muita dor. Como é que aguenta? Não sei como é que aguenta. Sabe por quê? Quando nós já experimentamos um lugar de paz, já experimentamos um lugar de refrigério, já provamos os poderes de Deus. Aí é a mesma coisa de pegar um peixe, tirar ele da água e colocar ele fora d'água. Como é que consegue ficar fora do reino de Deus? Não dá para entender por quê. Isso aí, não sei se pode falar, até que é uma questão de inteligência mesmo. Porque precisa escolher. Falar, não, eu experimentei isso aqui, é horrível. Agora, isso aqui que eu experimentei é maravilhoso. Então, eu vou renunciar à minha carne, porque eu quero viver nesse lugar que eu experimentei, que é maravilhoso. Um lugar de paz, de refrigério, de saúde, em abundância, de tranquilidade, de alegria. Então, no que depender de mim, eu vou ter paz com todo mundo, porque eu quero andar na paz. É uma questão muito simples. Então, o requisito de andar no Espírito é obedecer a Deus. E os mandamentos de Deus não são penosos. A palavra de Deus fala que os mandamentos não são penosos. Por que que fica penoso? Porque eu me acostumo a ficar fora do reino de Deus. Aí, para mim, vir para o reino, a minha carne gostou. Aparentemente, gostou daquilo lá fora do reino. Aí, para mim vir para o reino, a renúncia fica mais difícil, porque eu gostei daquilo ali. Entende? É aquela palavra que fala assim: a porca lavada voltou a se revolver no vômito. Mas voltou e está gostando. Porque na hora que pede para poder renunciar, fala que é difícil. Na hora que o Espírito Santo vem e fala assim: morre, meu filho, me tirou você desse lixo aí que você está vivendo, que você escolheu viver. Aí tem gente que fala assim: eu não dou conta, eu não consigo. Prefere viver na dor. Então, Deus, ele é tão maravilhoso, que ele falou assim: eu vou dar um jeito para vocês. Passa tempo comigo, porque daí você vai acostumar a ficar no reino. E daí, quando você colocar o pezinho para fora do reino, antes de você colocar o resto do corpo, você vai estranhar tanto, você vai voltar correndo para mim. Você vai voltar correndo para os meus braços. Então, é só o dedinho, não vou nem falar o pé, não, só o dedão, assim, que o dedão costuma ir na frente, Não, essa atmosfera aqui, ela já... Não gostei. Meu dedo não gostou dessa atmosfera. Então, eu já vou retroceder. Não precisa mergulhar com o corpo inteiro lá dentro, não. Agora, para isso, eu preciso
me acostumar, me adaptar a estar no reino de Deus. Eu preciso passar mais tempo no reino do que envolvido com os negócios dessa terra. Se eu passar mais tempo no reino, eu vou me acostumar. E eu vou querer estar. E eu vou estranhar qualquer ambiente que não seja aquele reino. Então, o negócio não é ficar lutando contra o pecado. O negócio é passar tempo com Deus. E passar tempo com Deus é você mesmo, lá dentro do seu quarto, onde você quiser, lá quietinho, orando no Espírito. Deixa o Espírito Santo interceder por você, para tirar esse monte de mazela que tem dentro. É trem demais que o Espírito vai cutucando assim, vai trazendo. Tem gente que não aguenta, sabia? Tem gente que não aguenta. Eu conheço pessoas que elas retrocederam, porque quando o Espírito Santo começou a orar em línguas, quando o Espírito Santo mostrou para a pessoa quem ela era na carne dela, ela achou que estava muito difícil e preferiu viver na carne mesmo do que renunciar aquilo ali para poder entrar no Espírito. Voltou para comer cebola lá no Egito. Não foi assim? Quando o povo de Israel chegou diante do Mar Vermelho, o que eles falaram? Nossa, você tirou a gente do Egito para morrer aqui no mar? Vamos, porque a gente quer voltar, nós queremos comer cebola e alho, poró. Ainda que nós vamos continuar sendo escravos, mas estava ótimo. Nós preferimos ser escravos. Mas a misericórdia de Deus não deixou eles retrocederem, né? Então Deus falou com Moisés: diga o povo que marche. Diga o povo que marche, que continue. Então, o que nós temos aprendido, nós precisamos colocar em prática nas nossas vidas. Nós precisamos ter compromisso com o que nós temos aprendido. Mas até hoje eu não entendi. Eu já ouvi 300.000 vezes a respeito de oração em línguas e eu não entendi o que é oração em línguas. Por que eu tenho que orar em línguas? Porque só a carne não presta, por isso que você tem que orar em línguas. Para o Espírito de Deus revelar quem você é em Deus. E outra coisa, começa a orar em línguas que você vai entender por que você precisa orar em línguas. Medita na palavra que você vai entender por que você precisa meditar na Bíblia. Porque você precisa ser provado e aprovado por Deus. E o Espírito Santo vai interceder por você e vai te guiar nesse caminho de aprovação. Amém? Deixa eu ver se tem mais versículo. Salmo 46, não, 41, 16. Não é 41, 6, nem tem 16. Os amigos de Jó fizeram o mesmo que alguns amigos de Davi fizeram. Salmo 41, 6. Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs. Por que é coisa vã? Sem o Espírito. Sem ser impulsionado por Deus. Amontoando no coração o quê? Malícias. Amontoando, colocando o raciocínio, vai ver coisa ruim no outro.
Porque não precisava, ele não tinha. Não, porque Deus não. Deus acendeu a ira contra aqueles que falaram de si. Isso, uhum. Mateus 13:32. Já li Salmo 41:6, eu acabei de ler aqui. Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícia. Está explicando que é a mesma palavra de falar sem a direção de Deus, sem o Espírito de Deus. Aí agora eu falei para a gente ler Mateus 13:32. O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Que aqui está falando do grão de mostarda, que é com a fé, né? Desliguei, gente. Que é comparada com a fé. Que se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, a palavra de Deus diz, e você disser a este monte, arreda-te daqui, não duvidar no seu coração, e crer, aquilo vai acontecer, não é? O que foi, Fernando? Aquilo vai acontecer. Então, a fé, a palavra de Deus fala que para mim edificar minha fé é para fazer o quê? Eu vou orando no Espírito, edificando a minha fé para eu ser guardada no amor de Deus. E essa fé aqui, o que atrapalha ela é a incredulidade. E você sabe onde que a incredulidade mora? Na minha fraqueza. É lá na fraqueza do homem que a incredulidade reside. É lá que ela forma a casa dela, que ela forma a fortaleza dela, que ela enraiza. Por isso que o Espírito Santo quer interceder por nós, para ir lá naquele lugar de incredulidade e arrancar aquilo. Para quê? Para quando eu falar a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, eu falar com fé e não duvidar no meu coração. Então, quando eu confesso a palavra, é exatamente para isso, para ir criando na minha mente uma nova condição de crer, renovar o meu crer, anular aquele lugar de incredulidade. E aí eu preciso saber quais que são as mazelas que tem dentro de mim, para poder quebrar com a palavra aquela fraqueza ali que me deixa incrédula nas situações. Deu para entender? Então, uma coisa está ligada com a outra. Eu oro em línguas, o Espírito Santo intercede por mim, me dá a palavra de Deus para poder ir lá na minha fraqueza, quebrar aquilo ali, para onde era que eu era fraca ali, eu ser forte. Porque aí eu vou passar a crer e andar no caráter de Jesus. Amém? Amém? Então tá. Deus só fez uma comparação, né? Comparou para a gente entender que quando tem a incredulidade dentro do nosso coração, é como um monte. É aquele monte que impede a minha visão de fé.